Então, estudando a mudança do estado físico da matéria. Você sabe que a matéria tem os 3 estados aqui principais, né? Sólido, líquido e gasoso. Tem um 4º estado que é o plasma, mas que eu vou falar em outra oportunidade. A gente está estudando o sólido, o líquido e o gasoso também para entender a mudança do estado físico da matéria. Tudo bem? Quando a substância está indo do sólido para o líquido, eu estou falando que ela está passando pela fusão. Qual que é o exemplo disso? Uma pedra de gelo derretendo, ok? Do líquido, quando passa para o gasoso, está sofrendo um processo de vaporização. Exemplo, água num copo evaporando. Tudo bem? Tá aqui tranquilo? Tá. Do gasoso, quando ele vai para o líquido, eu chamo de quê, pessoal? Condensação ou liquefação. Nesse caso, quando eu tiro a latinha de refrigerante da geladeira, geladinha lá, e ela começa a suar, entre aspas. Tipo assim, entre aspas, ela está suando. Tudo bem? Aí, quando vai do líquido para o sólido, chamo isso de solidificação. Exemplo, um copo com água congelando. Ok? Aí tem os 2 casos aqui que são importantes falar. A sublimação é quando vai do sólido para o... Então, a sublimação, o sólido vai para o gasoso, direto. Exemplo disso, uma pedra de gelo seco que começa a soltar uma fumaça. Esse processo aí é chamado de sublimação. E nós também temos a naftalina, que eu já falei, que é aquele veneninho de barata, que é uma bolinha que com o tempo ela vai desfazendo, ela vai sumindo, na verdade. Ela some porque ela está passando por uma sublimação. Existe o processo contrário, gasoso para o sólido, ok? Chamado de sublimação, alguns autores também chamam isto de ressublimação, ok? Tem os 2 casos. Gasoso para o sólido é quando, por exemplo, as partículas de água, né, as moléculas de água que são em um lugar muito alto e muito frio, juntam-se tão rápido, que ela já vai direto para o estado sólido e já cai, precipita, que é cair, né? Já cai ao solo. O que é isso, professor? A formação da neve, por exemplo. Todos entenderam isso? Certo. Importante citar que a vaporização, ela tem 3 tipos, como foi comentado. O primeiro tipo aqui é a evaporação. Então, ela tem 3 tipos. A primeira é a evaporação. A segunda é a ebulição. E a terceira é a calefação. Então, evaporação tem 3 tipos. Quais são? Evaporação. Então, vaporização. Vaporização. Tem 3 tipos. Quais são, pessoal? Evaporação. Qual que é o outro? Ebulição. E o outro? Vamos entender. Professor, como é que é a evaporação? Evaporação, ela é lenta. Ela é o quê? Lenta. Exemplo, professor, roupa secando no varal. Roupa secando no varal. Ela leva um tempo para secar. Então, isso eu chamo de evaporação. Isso eu chamo de evaporação, que é um tipo de vaporização. A ebulição. A ebulição, pessoal, ela depende da temperatura. Depende de temperatura. Por exemplo, no caso, a ebulição aqui, você está lá colocando água para fazer café. A água vai ferver rápido, vai levar um tempo, ela vai chegar numa temperatura, aquela água no estado líquido vai começar a sofrer uma vaporização, que na verdade eu vou dizer que é uma ebulição. Quando passa do líquido para o gasoso numa determinada temperatura, beleza? Então, depende da temperatura para o quê, professor? Para passar do líquido para o gasoso, ok? E o último é calefação. Calefação, ela é rápida, tá, pessoal? Ela é rápida. É quando, por exemplo, a água bate numa panela quente. A água chega na superfície da panela quente. Ela vai fazer o quê? O que é isso? É a água no estado líquido que chegou na superfície quente e
rapidamente, automaticamente, ela vai do líquido para o gasoso. Tudo bem?